Bom dia, meus amores do oitavo ano. Tudo bom, meus amores? Então, galerinha, vamos aí para nossa aula do dia 16 do 11 aí, segunda-feira, ok? Como a tia, né, tá com um problema aí na conexão da internet, a minha internet não tá boa, né? Fica toda hora oscilando e toda hora congela, a tia não consegue desenvolver a aula. Então, por conta disso, as nossas aulas de história e de geografia, tá? Serão gravadas, tá bom, galerinha? E a tia vai postar lá para vocês darem continuidade lá no nosso conteúdo, ok? Bom, vamos falar hoje aí do capítulo 14 sobre o continente europeu, os movimentos do século XIX, tá? Ou seja, galerinha, o século XIX, né, vai ser um século aí, o início do século XIX, marcado por várias revoluções burguesas, revoluções sociais, que vão reivindicar os direitos trabalhistas, né, os direitos sociais, né, para acabar com essa divisão social, né, que já havia de exploração da classe mais pobre desde a época, né, do final do feudalismo, ok? Bom, no século XIX, vão surgir várias ideologias políticas que vão ser reforçadas na Europa. Nós até falamos de algumas delas, né? Falamos sobre o liberalismo econômico, falamos um pouquinho, né, sobre o socialismo, sobre o capitalismo, tá? Essas ideias, elas vão receber espaço por conta das transformações sociais e políticas que vão ocorrer durante aí o século XIX, tá? Que vai ser um século conturbado, um século de muitas manifestações, de grandes reivindicações, igual o que vocês podem observar aí na imagem, ó, né? O povo aqui reivindicando, com suas bandeiras, soldados, ou seja, todo mundo buscando ideias aí de liberdade, né? E de novas ideias. Bom, o primeiro movimento aí que vai ganhar força, né, nesse período aí na Europa vai ser o movimento operário, tá? O que vai ser esse movimento operário? O movimento operário vai ser uma espécie, né, de movimento ocasionado aí no processo da Revolução Industrial que vai trazer várias alterações sociais na Europa, né? A gente vai ter a burguesia, tá? Surgindo aí como uma classe secundária, que era, né, secundária, que vai passar a ser dominante na época da Revolução Industrial. Essa burguesia que antes só vivia do comércio, ela agora vai se apropriar, né, da propriedade privada, dos meios de produção, dos maquinários, da mão de obra das pessoas, e ela acaba saindo de um papel secundário para um papel, né, de protagonista aí do cenário da Revolução Industrial, tá? Então, esses trabalhadores, com o passar do tempo, eles vão se organizar, tá? E vão se organizar politicamente falando. Então, desde o início do século XIX, esses operários, né, que começaram a fazer essas reivindicações, eles vão lutar por melhores condições de trabalho, tá? E esses movimentos, nós vamos ter o ludismo, ou o movimento ludista, e nós vamos ter o cartismo, tá? Que são os dois tipos de movimentos que representam o movimento operário. O ludismo vai ser um movimento social que vai acontecer na Inglaterra, tá? Entre 1811 e 12, como forma de protestar contra a exploração imposta do trabalho das fábricas. Os membros desse movimento vão destruir as máquinas, considerada fonte de problemas, e por estar relacionadas ao desemprego e também aos acidentes. Já o cartismo, tá? Que vai surgir aí alguns anos mais tarde, né? Você veja só, o ludismo surgiu em 1811, o cartismo já vai surgir em 1838. Seus principais participantes vão contribuir para as reivindicações operárias, né? Que somente seriam ouvidas se fossem colocados de maneira política pelo parlamento, ou seja, ao contrário, né, do ludismo que recorria à questão, né, das reivindicações de quebrar, de lutar, né, de colocar abaixo aquilo que eles consideravam que era errado, já o cartismo não. Eles tinham um modo de reivindicação mais politizado, mais pacífico, querendo mudar as suas ideologias através do parlamento, entendeu? Os participantes desses dois movimentos reivindicavam mudanças na política inglesa, tá?
queriam pagamento de salários aos membros da Câmara Comum, que eram os operários, voto universal e secreto para os homens e igualdade de direitos, tá? Nessa época aqui, ainda não se falava da questão do voto feminino, tá? Era um voto especificamente aí dos homens, ok? Bom, outro movimento aí que a gente vai destacar vai ser o sindicalismo, tá? Que vai surgir também no século XIX. Que o que vai ser o sindicalismo? Vai ser a união dos operários em associações sindicais, né? Que vão lutar por melhores condições de trabalho desses associados. Eles surgem aí o sindicato com o objetivo de organizar as reivindicações dos trabalhadores, de desenvolver a cooperação entre eles, né? De criar fundos de auxílio de saúde e de desemprego para poder ajudar, né, as pessoas que ficavam desempregadas. Um dos maiores desafios deles foi não ter uma legislação que desse base aí aos direitos do trabalhador, certo? E isso, assim, acabou, né, servindo como motivo para gerar desemprego, né, deixando vários trabalhadores aí desamparados. A criação das associações internacionais dos trabalhadores, também chamadas apenas internacionais, tinha o objetivo de organizar o trabalhador em todo o mundo para lutar por melhores condições de trabalho. Inclusive aqui no Brasil, né? Até hoje existem aí vários sindicatos, tanto nas esferas públicas quanto nas particulares, para poder reivindicar as condições do trabalhador, ok? Vamos lá. Depois desses dois pontos aí que nós falamos, né? Do sindicato e da revolução aí do proletariado, nós vamos falar um pouquinho da revolução em 1930, que vai acontecer numa restauração da monarquia da França, tá? A França, aí em 1815, ela era governada pelo rei Luís XVIII, tá? Que embora ele fosse absolutista, tá? Ele tinha um poder moderado, tá? Ele veio a falecer e quem vai assumir o trono vai ser o seu irmão, Carlos X, tá? O que ele vai fazer? Ele vai implantar um governo centralizado, né? Ou seja, um governo pautado aí nas mãos dele. Com isso, ele vai deixar de dar os direitos políticos da população. Em 1830, vai ter um grande levante que vai botar fim ao governo de Carlos X, tá? E vai ser chamado de Revolução dos Três Dias Gloriosos, aonde a população buscava, né, acabar com esse sistema absolutista. Com a queda de Carlos X, vai subir ao trono Luís Felipe, tá? Que vai render o apelido de rei burguês ou rei cidadão, porque esse rei aqui, né, o rei Luís Felipe, ele vai procurar governar de maneira democrática, né, com leis que pudessem beneficiar a essa parte dos interesses dos trabalhadores, ok? Vamos lá, galerinha, dando continuidade aqui. Vamos agora para a página 27, falar um pouquinho sobre uma outra revolução que também vai acontecer na França, que vai ser em 1848, tá? O governo de Luís Felipe, né, embora ele procurasse governar de maneira igualitária, ele não deixava de ser um governo elitista, ou seja, que governava para uma elite, tá? Privilegiava as pessoas mais ricas da sociedade, a burguesia, a nobreza, né? Então, quando ocorre em 1845 e 46, a Europa vai passar por uma grave crise econômica, né? E isso vai levar a atingir principalmente os menos favorecidos, as pessoas mais pobres. Então, vai ser justamente esse fato que vai levar, né, em 1847, várias mobilizações organizadas, né, por Louis Blanc e Léon Rollin, tá? O que eles vão fazer? Vão difundir as ideias socialistas pela França, de igualdade, né, de liberdade aí que eles tanto queriam, certo? O governo francês tenta inibir aí várias reivindicações, mas isso infelizmente não vai dar certo, tá?
O rei, sem condições de reverter a situação, ele acaba abdicando do trono e aí encerra um ciclo de monarquia da França. E se tem início, então, a Segunda República Francesa, né? Um período aí da história da França, onde o parlamento vai ter mais força, né, de voz aí para representar a população. Outro movimento também interessantíssimo foi a Primavera dos Povos, tá? Que foi criado também na França, em 48, onde eles organizavam movimentos contra o autoritarismo, né? A favor do nacionalismo, do amor à pátria, né? E à liberdade. Em 1 ano e meio, a Primavera dos Portos, as mudanças visíveis se mantiveram na França, principalmente o esforço da burguesia em frear o avanço revolucionário em todos os locais, ok? Bom, galerinha, outro movimento importante foi a Comuna de Paris, tá? Essa Comuna de Paris, que já aconteceu em 1870, foi aí realizada, né, pelo Luiz Bonaparte, né, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Em 71, os operários franceses criaram um conselho com ideais socialistas e republicanos, tá? Eles tomaram Paris e instauraram um governo voltado para a classe dos menos favorecidos. Então, com o passar do tempo, né, eles vão conseguir, através da Comuna de Paris, ter um controle da jornada de trabalho, igualdade civil entre os homens, né? E ampliar aí a atuação, né, das cidades, né, da voz do povo aí das cidades. Bom, nesse movimento, muitas pessoas morreram, né? E, infelizmente, o movimento acabou chegando a fim, porque as tropas francesas, né, conseguiram aí acabar com esse movimento de reivindicação. Bom, galerinha, para finalizar, né, a gente vai falar um pouquinho rapidamente da unificação da Itália e da Alemanha. Unificação por quê? Porque eram dois países, né, que enfrentavam diferenças aí, étnicas, né, e que acabava dividindo o território. E foi justamente o sentimento do nacionalismo que unificou, né, a Itália e a Alemanha. Na Itália, no século XIX, estava dividida entre grandes territórios, né? E após o Congresso de Viena, passaram a sofrer outras nações, né? Que é a Áustria, a França, a Igreja Católica também tinha fortes influências aí nessa região, tá? Então, com o passar do tempo, essa região da Itália aqui, ela vai ser unificada, ok? Para fechar aqui, a gente fala um pouquinho da Alemanha, tá? A região na qual nós conhecemos a Alemanha, ela era formada por 39 estados, tá? E a principal força política da Prússia estava sob a unificação de seu comando. Então, passou, né, a Alemanha por vários processos, né, de guerras, de lutas, né, de políticas que procuravam estabelecer um mercado comum. A gente tem aqui a foto de Otto Bismarck, que era conhecido como chanceler de ferro, em virtude de sua força para atingir os seus objetivos. A gente não pode deixar de falar de Bismarck, tá? Que atuava em frente de batalha procurando, né, a diplomacia para conquistar várias outras nações e conseguir aí unificar o território alemão, ok? Bom, oitavo ano, a tia deixa aí as atividades, tá? Para vocês fazerem, tá? Está marcado lá no nosso roteiro e nas atividades lá que a tia deixou junto com o gabarito, tá bom? Estudem o oitavo ano. Beijo no coração.